Com a palavra, agora com o processo 132.938 da Prefeitura Municipal de Assis Brasil. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria, ouvindo o Ministério Público de Contas e meus nobres pares, votar em bloco os 3 processos seguintes, dado a semelhança dos mesmos. Ouço, então, o novo procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha. Nada a opor, senhor presidente. Conselheiro José Augusto. Nada a opor. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira Dulce. De acordo, senador. Conselheira Ana Lu. De acordo. Com a palavra, então, o novo conselheiro Valmir Ribeiro. Relatório. Tratam os presentes processos de levantamento dos índices de efetividade da gestão municipal e EGM, referente ao exercício de 2018, validação 2019, das prefeituras de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, de que trata a resolução TCE Acre número 107/2016. Após a realização de visitas in loco, exames documentais, aplicação de questionários, entrevistas com os responsáveis e público em geral, e análise da legislação pertinente, a segunda EGCE apurou os resultados para o ano de 2018, nos respectivos relatórios técnicos, onde também sugeriu recomendações. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o novo procurador, doutor Sérgio Cunha. No primeiro processo, que é da Prefeitura de Assis Brasil, concluído esse trabalho, que já é de conhecimento de todos, né, algumas falhas foram encontradas. E, nesse município, qual foi o resultado da visita técnica? O que eles constataram lá? Deficiências no controle da demanda por creche, pré-escola, ensino fundamental, ausência de ampla divulgação do cardápio da merenda escolar. Ademais, na zona rural, na escola da zona rural Francisco Chagas de Souza, o professor entrevistado relatou que a escola nunca recebeu visita de um nutricionista. Quanto aos alimentos, relatou que muitas vezes falta comida e é preciso trazer de casa, e que é trazido da comunidade para a escola os alimentos que faltam, além de uma cota mensal de R$10 por aluno entregue pelos pais para a complementação da merenda. Ausência de transparência da escala de trabalho dos profissionais de saúde, das ações de saúde e da atenção básica. Ausência de controles que permitam atestar o cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos que trabalham na atenção básica de saúde, bem como inexistência de sistema de controle de ponto mecânico ou eletrônico, inexistência de serviços de agendamento de consulta médica nas unidades básicas de saúde, por meio de telefone, internet, etc., e deficiência no planejamento municipal em decorrência da ausência de equipe estruturada para realizar o planejamento municipal. Ante o exposto e considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e, com isso, oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo, este Ministério Público de Contas opina: 1. Recomendar ao gestor a adoção das providências saneadoras elencadas no relatório técnico de folhas 72 a 91, sem prejuízo da divulgação diária ao acesso público em cada unidade de saúde, dos profissionais em exercício, escalas de trabalho e suas especialidades, permitindo um controle social efetivo, pela comunicação do que foi noticiado nos itens 2 e 4 deste pronunciamento ao Ministério Público Estadual, para as providências que entender adotar, e pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral, consoante prescreve o artigo 4º da Resolução TCE número 107/2016. O que temos observado nesse trabalho é que os problemas eles são similares, eles são comuns aos demais municípios, né? E o tribunal tem decidido por recomendar ao gestor. Então,
essa conclusão a que chegamos aqui neste processo, ela serve também para os outros dois, tá? Opinamos aqui no mesmo sentido. São os pronunciamentos. Com a palavra o nobre relator, para conclusão e voto. Obrigado, senhor presidente. Voto. Visto e analisado os presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas da 4ª IGCE, bem como nos outros pareceres do Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas, concluo votando. 1. Em todos os processos, pela recomendação aos prefeitos e secretários de Educação, Saúde e Planejamento dos municípios de Assis Brasil, Brasileia e Epitácio-Holândia, para a adoção das seguintes medidas. A. Manter um registro nominal das crianças matriculadas nas creches, pré-escolas e ensino fundamental e o atualize periodicamente. B. Realizar levantamentos das crianças que não estão matriculadas e que necessitam de creches, pré-escola e ensino fundamental, e implantar planos de ações para buscar crianças de idade de 0 a 3 anos, 4 a 5 anos e 6 a 10 anos, que estão fora das creches, pré-escolas, ensino fundamental, principalmente aquelas que vivem em locais de difícil acesso. C. Realizar fiscalização periódica nas unidades básicas de saúde, UBS, a fim de assegurar o cumprimento e a ampla divulgação das escalas de trabalho, serviços oferecidos e da estrutura organizacional como um todo. D. Providenciar a ampla divulgação do mapa de abrangência com detalhamento de atendimento de cada unidade de saúde e equipes responsáveis em locais visíveis e acessível acesso ao público. É providenciar estrutura mínima para implantação de controle de ponto eletrônico nas unidades básicas de saúde do município. F. Criar sistema de controle eficaz, a fim de favorecer o cumprimento integral da jornada de trabalho por parte dos médicos e servidores em geral. G. Realizar, em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, fiscalização periódica, a fim de assegurar que os médicos e demais servidores das unidades básicas de saúde cumpram com jornada de trabalho integralmente. H. Implementar um sistema de agendamento para consultas em que a população como um todo possa optar ou programar acesso à unidade básica de saúde, principalmente aqueles com dificuldades por questão de logística. E constituir comissão para elaboração dos instrumentos de planejamento municipal, PPA, LDO e LOA, tendo em vista a melhoria da qualidade do planejamento e da gestão municipal. 2. Nos processos 132, 938 e 132, 943 das prefeituras municipais de Assis Brasil e Epitácio-Holândia, acrescento ainda a recomendação dos
prefeitos e secretários para a adoção das seguintes medidas. A. Dispor de um cardápio da merenda elaborado sob a supervisão de um nutricionista e obedecendo às diretrizes da Lei Federal número 11.947, de 2009, e da Resolução FNDE-MEC, número 26/2013. B. Oferecer uma merenda de qualidade para todas as escolas da rede municipal, principalmente com alimentos saudáveis. C. Realizar de forma periódica inspeção nas escolas, a fim de acompanhar o cumprimento ou uso integral do cardápio e a adequada manipulação dos alimentos na preparação da merenda. 3. Em todos os processos, pelo encaminhamento dos levantamentos ao Instituto Rui Barbosa para conhecimento. 4. Pelo encaminhamento dos levantamentos aos Conselhos de Educação e Saúde dos citados municípios para conhecimento e adoção das medidas que entender necessárias. 5. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, excelência. Conselheira Dulce. Com o relator, senhor. Conselheira Nalu. Eu estava contando aqui para o conselheiro Malheiro que nas duas escolas que eu fui visitar lá na Barléa, do Valmir e do Polanco, na escola Rui Lino, eles fazem estrogonofe de maxixe, porque as crianças, em geral, não gostam de maxixe, mas diz que o estrogonofe... Aí eu tive curiosidade de perguntar como é que era a receita do estrogonofe. E eles pegam o maxixe e cortam pequenininho mesmo. E aí eles queimam no alho, então fica aquela coisinha bem queimadinha, gostosa, e misturam e botam um pouquinho de creme de leite. Então, fica um estrogonofe de maxixe. Diz que esse estrogonofe de maxixe virou point, virou sucesso. Então, para você ver a criatividade. Aí a gente vê a diferença do porquê dessas duas escolas se saírem tão bem. São pequenas coisas. Uma das coisas que eu vi, que eu não vejo aqui nas escolas de Rio Branco, nas duas escolas tinha isso, um cantinho, lá onde estão servindo as crianças, uma bacia, bem simples, uma bacia com água, uma outra bacia. Então, a criança sai, pega seu pratinho, leva lá, tira o excesso, o que ficou, né? Bota ali, passa uma primeira coisa na água e já bota no outro canto. Quer dizer, ela não deixa o prato ali na mesa do refeitório, ela leva, quer dizer, isso aí são pequenos gestos que a gente vê que fazem a diferença. Por isso que o projeto é a escola que faz a diferença, porque realmente são nos pequenos gestos que a gente vê a diferença. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Polanco, votaria também nos índices. Sim. Na verdade, eu tenho uns processos também sobre os índices, e eu estava nesse encontro junto com o conselheiro Cristóvão, em São Paulo, e, na oportunidade, ali vi duas visões, né? A do conselheiro Citadini, de São Paulo, né? Onde faz aquela ação do Tribunal de Impacto, né? Pega o gestor e coloca... Eu conversando lá com o pessoal do Ceará, é muito ruim você expor aquilo que... sem avisar, né?
mas ficou meio claro, assim, lá, que você não deve expor ninguém, assim, sem avisá-lo. E a visão do Elvésio, que foi ele sair daquele olhar, né, os tribunais saírem daquele olhar do cão de caça, né, para o cão orientador. Então, os índices, e como ele é um dos mentores dos índices, aí ficamos trocando ideias, né? E aqui a gente tem discutido muito essa coisa de você se comprometer com a governabilidade. Então, esse índice aqui é interessante para a gente refinar ele cada vez mais. Como tem essas visitas, né? Você pode, hoje é educação e saúde, pode ampliar mais. E colocar de tal forma que a gente comece a orientar, né? Porque a grande dificuldade que tem até para a escola, para a educação, eu estou ajudando agora, a minha mulher vai ser candidata à direção de uma escola, e o desafio maior, peguei os dados do IBGE, é a desocupação dos pais, né? E a desestruturação, como é uma região periférica, né? Então tem um grau de baixo envolvimento familiar. Então, de que forma nós podemos minimizar fatores que podem afetar no aprendizado, né? E com o Elvésio a gente conversou e ele diz, olha, o grande tchan é, cada vez mais, você levar a escola para focar no conhecimento. O que nós podemos fazer para que o conhecimento seja igual ao que é dado numa escola privada, né, com a escola pública da periferia. E como nós podemos isso refletir em indicadores. Aqui nós temos muitos profissionais, sempre eu digo, se a gente focar numa ação que venha contribuir para orientar, né, ter essa visão de cão orientador, e o foco seja, e o Elvésio deixou bem claro na exposição lá, seja usando a ciência cada vez mais para atingir a boa decisão, né, a decisão acertada. E aí tem as experiências que está sendo verificado aí no país todo, né, de que forma você pode estimular essa relação de todos os atores que participam em qualquer atividade do Estado. Se é na educação, você tem alunos, professores, família, comprometidos com a escola, né, comunidade, a classe política. Eu fui lá esse fim de semana aqui lá na escola e verifiquei que tem muitos equipamentos que são subutilizados. Se você estrutura essas coisas para você diminuir a inadimplência ou como é que é? Evasão escolar, né? Como é que você pode, via esporte, envolver a família, os avós, enfim, tem muitas situações que nós podemos orientar. Agora, precisamos sair do ar-condicionado, né, e chegar lá para fazer esse papel. Então, eu vejo que esse índice de efetividade da gestão pública pode, né, ser um momento importante, numa hora de crise, né, em que o Estado passa por o Estado nacional, né, e o local também, por esse momento de baixa nível de arrecadação, uma despesa que não está compatível com isso. Então, é importante a gente até fazer cada vez mais grupos de trabalho. As escolas, eu não tinha uma ideia certa, mas eles fazem todo mês encontros dos próprios professores, e toda semana é planejamento da outra semana. Ou seja, se a gente entra num ritmo desse e planeja também, porque aqui está a situação da ausência de planejamento no município como um todo, mas nas escolas não. As escolas, principalmente as de sucesso, têm planejamento constante. Essa escola que a Alessandra vai trabalhar lá, ela sai, a previsão era ter um IDEB
de 6, eles estão com 6,8. Ou seja, no ano de 2018, o último INDEB, na prova, a meta deles era 6, mas chegou a 6,8. Então, aí você vê que o planejamento é constante, o treinamento entre eles é permanente, o envolvimento da família é um pouco minimizado, mas pode ser, ela diz, como podemos envolver mais a família para aumentar mais isso? Então, eu vejo, aí vendo isso aqui, o Elvésio mandou até um material teórico, né, que ele fundamentou, agora ele passou 2 meses na Holanda, né, 2 meses na Holanda, estudando esse novo momento de a gente estudar a política pública, e não apenas... E política pública se faz com ciência. Se a gente não usa a ciência, nunca vamos ter uma política pública bem desenhada, para você tanto desenhar ela com o envolvimento de todos os atores e depois acompanhar, né? Acompanhar. Bom, mas é isso. É quase um relatório do que tivemos lá, junto com o Cristóvão, passamos 3 dias lá e eu não perdi nenhum momento, porque achei interessante a visão que tem também o Tribunal de Contas de São Paulo. Coloca 2 visões. Lá ele colocou Cittadini e Elvésio. Depois colocou um cara um deputado eleito por São Paulo, do Partido Novo, e um cara do PSOL, de São Paulo também, e uma pesquisadora da USP. Ou seja, 2 visões diferentes de política e uma com ciência. Isso de manhã foi um debate de 2 professores, um da PUC de São Paulo e outro da USP, com 2 visões, hoje tendendo para serem parecidas, mas tinham posições diferentes anteriormente. Então, esse debate é muito bom para enriquecer a discussão atual, né? Qual o caminho que nós vamos seguir? É um relato, senhor presidente, da oportunidade que o tribunal oferece e que nós podemos avançar, né? Então, acompanho aí o voto. E assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro Valmir Ribeiro, a quem eu passo a palavra para a condução dos processos.